Ótimo, ótimo. Pô, Nelson, voltou? Voltou. Não voltou por quê? Lembra que a gente comentou que a gente tem que olhar para o ciclo, mas a gente tem que ficar ligado nessa enzima aqui, ó, na rubisco. Nelson, por quê? Porque a rubisco é uma enzima diferente. Né? É uma enzima que catalisa reações com o CO2 e catalisa também reações com o oxigênio. Cara, calma aí, Nelson. Uma enzima catalisa reações, né, com substratos diferentes. É isso. É isso. Essa enzima é bem diferente. Sacou? Isso que a gente chama de ribulose, bisfosfato, carboxilase e oxidase. Né? Ou ribulose, bisfosfatase, carboxilase e oxidase. Quer dizer, ela vai trabalhar tanto com, né, a fixação do CO2, como ela também pode reagir com oxigênio. Ela pode catalisar, né? Desculpa, a reação com oxigênio. Aí você fala assim, calma aí, Nelson. Pois, mas se ela catalisar uma reação com oxigênio, não vai ter fotossíntese ali. Verdade. Ela tem que catalisar a reação com CO2 para acontecer a fotossíntese. Mas, Nelson, mas isso pode rolar? Pode. E esse fenômeno a gente vai chamar de fotorrespiração. A fotorrespiração aqui é um processo metabólico que ocorre nas plantinhas quando a enzima, a rubisco, fixa oxigênio em vez de fixar o CO2 durante o ciclo de Calvin. Quer dizer, ao invés dela fixar o CO2 para gerar o carboidrato, ela fixa o oxigênio. Pô, Nelson, então calma aí, então não vai ter fotossíntese? Não se ela fixar o oxigênio, não diretamente. Mas esse prejuízo também não é absurdo, não, tá? O que eu quero dizer é, a fotorrespiração não é um fenômeno que vai provocar a morte da planta. Mas se ela não está fazendo a fotossíntese naquele momento, há um prejuízo, pelo menos, de eficiência. Né? Dá uma olhada para você entender o que eu estou falando. Quer ver? A fotorrespiração é um fenômeno que vai depender de 3 organelinhas. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. Quer ver? Aqui também a RubP, que é aquele primeiro elemento disponível lá no estróbilo. Né? Lembra que esse elemento normalmente reage com o CO2 para que a fotossíntese ocorra. Só que esse elemento também pode reagir com o oxigênio. Isso porque a rubisco pode catalisar a reação tanto do RubP com o CO2 quanto do RubP com o oxigênio. A diferença é que quando ela catalisa a reação da RubP com CO2, vai ser formado o açúcar, que é o que a planta quer, o carboidrato. Quando ela catalisa a reação, né, com o oxigênio, forma-se um intermediário que a gente chama de fosfoglicolato, e que no final vai ser, né, modificado lá naquele glioxissomo. Olha outra organela aí. Né? Começa no cloroplasto, tá vendo? E está passando por uma outra organela, que é o glioxissomo. Né? Que é aquele tipo de peroxissomo ali, tá bom? Da família ali, tá? E esse processo acaba liberando CO2. Aí tu fala, caraca, Nelson, bizarro. Porque há um desviozinho aqui, utilização de oxigênio, mas no final libera CO2? Sim, pô. Né? E detalhe, esse processo consome ATP. Então há uma perda de eficiência. O CO2 aqui ele vai voltar, claro, para ser utilizado. Inclusive, ele pode ser utilizado para poder formar açúcares mesmo. Mas só esse desvio já consome ATP. Consumiu o ATP que seria necessário para que houvesse o ciclo de Calvin. A gente chama de fotorrespiração, por quê? Porque eu utilizo o oxigênio e gera CO2. A respiração não é um processo onde se utiliza O2 e gera CO2 como produto. A fotorrespiração é esse desvio, onde a rubisco catalisa a reação com o oxigênio e acaba gerando como produto o CO2. Como eu te falei aqui, o processo, né, vai envolver 3 organelinhas. A primeira é o próprio cloroplasto, tá vendo aqui? Olha a rubisco aqui, a rubisco está lá. Essa rubisco vai catalisar a reação com a ribulose, vai formar aquele intermediário e ele vai lá para o glioxissomo, aquele tipo de peroxissomo. Vai lá, vai ocorrer, na verdade, de novo, etapas nessa organela e vai formar aqui, a glicina. A glicina é um aminoácido. Esse aminoácido vai para a mitocôndria, olha a ideia. Né? Sai do cloroplasto, olha o tempo, olha a perda de eficiência. Né, que esse processo acaba gerando. Porque olha aqui, saiu daqui, formou aminoácido, tá vendo? Liberou CO2 nessa brincadeira, porque vai catalisar essa mudança em outro aminoácido, né, essa transformação. Depois vai voltar para o ciclo de Krebs. De Krebs, desculpa, tá? Vai voltar para o ciclo de Calvin. Então vai voltar para o ciclo de Calvin. Tá vendo? Saiu daqui e volta para o ciclo de Calvin. Caraca, Nelson, maior voltão. Pois é.
Pois é. Então, a fotorrespiração acaba gerando perda. E tá vendo, ó, que essa volta acaba consumindo ATP? Consome ATP, pô. Para depois voltar para o mesmo ponto que podia ter sido formado se ela reagisse diretamente com o CO2. Vai falar, pô, Nelson, se isso faz com que haja uma perda de eficiência, por que esse troço acontece? Acontece qualquer hora? Não. Existem condições para que a fotorrespiração ocorra. Tem condições específicas para que a fotorrespiração ocorra. Né? Que condição é essa? Como a rubisco catalisa a reação com oxigênio e com CO2, né, para que ocorra a fotorrespiração, a concentração de CO2 tem que estar alta, ou de oxigênio tem que estar alta, e a concentração de CO2 tem que estar baixa. Então, qual é a condição? Alta concentração de oxigênio, baixa concentração de CO2, dentro da folhinha ali, ó, onde está acontecendo a bendita fotossíntese. Aí tu fala, Nelson, mas pô, por que vai aumentar a concentração de oxigênio e por que vai diminuir a concentração de CO2? Simples, pô, pensa comigo. Pensa numa situação clássica onde isso vai acontecer. Né? Pensa em dias muito quentes. Pô, se o dia está muito quente, qual é a tendência das plantas? Fecharem os seus estômagos. E quando elas fecham os seus estômagos, né? Fechou o estômago, é para evitar uma perda de água excessiva. Mas lembre o seguinte, quer ver? Né? À medida que há uma perda de água, né? Essas plantinhas acabam, por conta do estresse hídrico, tendo aquele aumento da concentração do ácido abscísico. Aquele hormôniozinho que a gente falou, que vai acabar promovendo o fechamento do estômago. Então, quer dizer, dia quente, se tem estresse hídrico, para evitar a perda de água, ó, há um aumento da concentração de ácido abscísico, que promove a saída de potássio. Lembra que uma das funções do ácido abscísico é ativar aqueles canais de saída de potássio. Sai potássio, há uma perda de água e, consequentemente, os estômagos se fecham. Então, ó, dia quente, estresse hídrico, aumenta a concentração de ABA, literalmente, né, sai potássio, perde-se água, a célula guarda perde água e os estômagos ficam fechados. Dá uma olhada para o meu esqueminha aqui, ó, tá vendo? Meu estômago está aberto. Por que eu sei que o estômago está aberto? Porque aqui, ó, o estilo está aqui, ó, tá ali. Mas vamos pegar a condição? Tá ali, ó, tem água, lembra disso? Né? Água e potássio. Isso por que eu sei que tem água e potássio? Para o estômago estar aberto, a célula tem que estar túrgida. Então tem que ter entrado potássio para atrair água. Atraiu água, o estômago abriu. Né? Quando há liberação de ABA, o potássio ele sai da célula guarda. Ao sair potássio da célula guarda, também sai água. Saindo água, vai ficar mais flácida e as células guarda elas vão fechar. Tá aqui, ó, tá vendo? Ó, estômago fechado. Então, olha só, o que isso tem a ver com a fotorrespiração? Presta atenção. Fechei o estômago. Se eu fecho o estômago, o que vai rolar? Fechei o estômago. Fechei o estômago, todo o CO2 que está dentro da folha vai ser utilizado na fotossíntese. CO2 vai ser utilizado na fotossíntese. E fotossíntese utiliza CO2 e libera oxigênio. Como, na verdade, o estômago está fechado, o oxigênio não tem como sair da folha. Não tem como sair, isso quer dizer que eu vou aumentar a concentração de O2. E o CO2? Vou utilizar, esse CO2 a planta vai utilizar. E a concentração de CO2 diminui. Olha aqui a condição para a fotorrespiração. Isso quer dizer que em dias quentes, né, há uma possibilidade maior, né, de fotorrespiração, ou uma possibilidade muito grande que a fotorrespiração ocorra. Né? Isso, na grande maioria não, mas isso num grupo extenso, né, de plantas, de plantinhas que fazem um processo, né, fazem um metabolismo, uma fotossíntese, que a gente chama de metabolismo C3. Né, C3. Né, plantinhas como o trigo, por exemplo, que está aí na imagem, plantinhas como, sei lá, o tomateiro, sacou, né? São plantinhas C3, plantinhas de metabolismo C3. Nelson, o que é essa planta de metabolismo C3? É aquela plantinha, né, que vai utilizar o ciclo de Calvin, que a gente estava vendo, como principal via de fixação. Isso quer dizer que o CO2 ele vai reagir diretamente e vai ser fixado diretamente no ciclo de Calvin. Né? Essas plantinhas C3 têm esse nome, inclusive, porque o primeiro elemento a ser formado é aquele ácidozinho de 3 carbonos. Lembra disso? Forma sua molécula de 6 e logo forma de 3.
Pronto, por isso que a gente chama de C3. Né? Porque como o ciclo de Calvin é o processo fixador, literalmente, né? O primeiro elemento a ser formado tem 3 carboninhos. E aí, qual a ideia? Né? Lá no mesófilo, lembra no meiozinho da folha, né? Esse processo, né, vai acabar ocorrendo por conta da ação da bendita rubisco. É essa a ideia. Então, quer dizer, a planta C3 é uma planta que tem essa caracterização. Né? A fixação ocorre diretamente pelo ciclo de Calvin. Nelson, só sabia disso. Beleza, então você só conhecia a planta C3. E é essa planta C3 que tem um problema sério com essas condições. Né? Por quê? Como ela fixa diretamente o CO2 para a formação, né, do ácido de 3 carbonos, né, direto no ciclo de Calvin, num local só, no mesófilo, acaba ocorrendo em dias quentes aquela condição necessária para que a fotorrespiração ocorra. Isso quer dizer, né, que essas plantinhas, que a gente chama de plantas C3, vão viver muito melhor, né, com uma atividade muito mais alta, num clima, né, moderado. Né, um climinha que não é muito quente, né, quer dizer, se é muito frio também porque é muito seco, né, num climinha moderado. Né, toda vez que eu falo disso, eu lembro de uma cidade aqui do Rio chamada Pati do Alferes. Né, isso aí é em Pati do Alferes. Né, a terra do tomate. Um ambiente mais friozinho, sacou? Olha, tomatão lá, bonitão, cresce, que é uma beleza, lindo. Por quê? Plantinha C3, sacou? Então, as plantas C3 elas são mais eficientes em climas temperados, né, onde ela não precisa, na verdade, passar por aquele estresse e, consequentemente, não vai haver fechamento do estômago para poder, né, fechamento do estômago o tempo todo, né, para poder gerar a condição necessária para a fotorrespiração. Né? Então, essas plantinhas, elas são fotossensíveis, né? Desculpa, elas são sensíveis à fotorrespiração. Nelson, por quê? Porque quando a temperatura está muito alta, vai gerar a condição necessária para que a fotorrespiração ocorra. Então, elas acabam vivendo muito bem em ambientes temperados, sacou? Lembre que na planta C3, o ciclo de Calvin acontece diretamente nas células do meio da folha, que a gente chamou de mesófilo, e ali, obrigatoriamente, vai haver a fixação do CO2. Nelson, mas, pô, se existe planta C3, existem outras plantas, né, diferentes dela, que não fazem essa fixação diretamente, né, no ciclo de Calvin. Existe. Né? São plantas que a gente chama de plantas C4, ou plantas com metabolismo C4, como o milho, por exemplo. Sacou? Essas plantas de metabolismo C4, elas têm uma vantagem gigante em relação a C3, porque elas conseguem desviar essa fotorrespiração. Elas minimizam a fotorrespiração e, por minimizar a fotorrespiração, elas acabam vivendo muito bem em ambientes mais quentes, que mesmo fechando os seus estômagos, mesmo criando aquela condição inicial ali, ou melhor dizendo, né, mesmo, né, em princípio, né, gerando aquela condição inicial, elas desviam o processo para gerar a condição necessária para que a fotossíntese ocorra e para minimizar essa fotorrespiração. É importante falar minimizar, porque a gente não inviabiliza a fotorrespiração. Quer dizer, na C4 também vai rolar a fotorrespiração. Né? Também vai rolar, sabe? Só que, cara, não provoca uma perda tão grande como nas plantas C3. Né? Qual é a grande diferença das plantas que têm metabolismo C4? É que ela faz a fotossíntese, né? Ou essa fase bioquímica, ela acontece em espaços, em locais diferentes. Dá uma olhada nesse corte da folha aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho as células do mesófilo. Tá vendo? São as células que ficam próximas à epiderme. Tá aqui, ó. A epiderme. Então tem célula do mesófilo aqui, célula do mesófilo aqui. Se você lembrar da nossa folhinha lá do começo, né, você vai ver que existem uma série de vasos condutores, né, que vão formar o sistema vascular. No entorno desses vasos, a gente vai ter as células da bainha. Então, as células da bainha são as células que revestem esse sistema vascular. E tanto as células, né, do mesófilo quanto as células da bainha vão ser importantes para que a fase bioquímica ocorra. Isso quer dizer que eu tenho uma separação, mais do que isso. Né? A fixação do CO2 ocorre antes do ciclo de Calvin. Vou pegar esse espacinho aqui, ó, tá vendo? Esse espacinho aqui, ó. Vou pegar uma célula da bainha, ou uma célula do mesófilo, desculpa, estou mostrando aqui em cima, né? Uma célula do mesófilo, e depois uma célula da bainha. Vou botar aqui, ó. Olha que bonitinho.
célula do mesófilo em cima, célula da bainha embaixo. Olha o que acontece, tá vendo? Nas células do mesófilo, aquelas que vão receber de cara o CO2, que elas vão entrar logo em contato com o CO2, acontece uma rota, um processo de fixação do CO2, né? Movido, inclusive, por uma enzima diferente. Olha aqui, ó, que a gente chama de PEP carboxilase. Uma enzima diferente. Uma enzima que não reage com CO2, diga de passagem, ou com oxigênio, diga de passagem. Só reage com CO2. Então, tá vendo? Quando eu falo só reage, ela catalisa, né, uma reação com CO2. Tá vendo? Ó, existe um componente que a gente chama de fosfenolpiruvato, que é um componente, né, com 3 carboninhos. Tá vendo? Aqui, ó, o CO2 que chegou, né, a partir, né, aqui do estômago, CO2 que chegou aqui disponível, vai reagir com essa PEP, né, mesmo que a concentração de CO2 esteja baixa. Nelson, por quê? Porque a PEP carboxilase é, na verdade, uma enzima que só catalisa a reação da PEP com CO2, do fosfenolpiruvato com CO2. Ponto, só isso. Se tiver oxigênio aqui, Nelson, ela não está nem aí para oxigênio. Essa enzima é específica para esse processo. Aí vai haver a fixação e vai haver a formação, tá vendo, ó, de um ácido de 4 carbonos, ou com 4 carbonos. Por isso que a gente chama de metabolismo C4, que o primeiro elemento formado a partir da fixação é um elemento com 4 carbonos. Então, quer dizer aqui, ó, na célula do mesófilo, aquelas que recebem primeiro o CO2, logo vai se formar uma molécula. O malato, guarda essa aqui também, vai ser importante para caramba no próximo episódio. Ó, o malato vai ser formado na célula do mesófilo. Aí olha o que acontece. Esse malato, tá vendo? Ó, ele vai se difundir para as células da bainha. As células estão mais internas. Então, chega a célula da bainha, o malato. O malato é só um intermediário, tá vendo? Ó, quando o malato tem 4 carbonos, ele vai, na verdade, liberar o CO2 na célula da bainha. Então, é como se fosse um cara que vai levar o CO2. Né? Mesmo em baixa concentração de CO2 aqui, ó, com o estômago fechado, essa reação ocorre, o malato é formado e ele vai levar o CO2 para as células da bainha. Chegando nas células da bainha, vai ocorrer o ciclo de Calvin. Então, Nelson, eu posso afirmar que só vai ocorrer o ciclo de Calvin, né, nessas plantinhas C4, como o milho, por exemplo, nas células da bainha, sim, nas células da bainha. Onde, na verdade, o CO2 vai estar sendo, né, levado o tempo todo, independentemente se a concentração está mais alta ou mais baixa. Né? Então, qual é a grande sacada do metabolismo C4? Dividir em espaços diferentes. E quando se divide em espaços diferentes, acaba ganhando, obviamente, né, acaba ganhando, nesse caso, né, uma proteção ou uma forma de minimizar essa fotorrespiração, porque mesmo quando se fecha o estômago, a concentração do oxigênio aumenta, do CO2 diminui, sacou? Mesmo que isso aconteça, literalmente vai haver um desvio aqui, ó, que o malato vai, né, liberar esse CO2. Mas, Nelson, tem ciclo de Calvin aqui, não tem rubisco? Tem, pô. Claro que tem. E o oxigênio não pode se difundir aqui para as células da bainha? Também pode, pô. Por isso que a gente não consegue, ou essa planta não consegue eliminar a fotorrespiração. Mas ela vai minimizar a fotorrespiração. Tá vendo esse passo a passo que legal? Ó? Célula do mesófilo, a enzima adiciona dióxido de carbono, CO2, a PEP. No segundo momento, um composto de 4 carbonos, que é o malato, transporta o CO2 para o interior de uma célula da bainha. Então, ele vai levar como um carrinho levando, garantindo que tenha sempre CO2. Aqui, ó, na célula da bainha, o CO2 é liberado e o ciclo de Calvin acontece. Fechou? Então, quer dizer, eu vou montando toda a estratégia para poder fugir da fotorrespiração. Tá beleza? Então, vamos pegar aqui para a gente poder organizar isso. Quais são as características da planta C4? Primeiro, né, a separação espacial dos processos. A fixação ocorre no mesófilo e, né, o ciclo de Calvin ocorre na bainha, sacou? Nas células da bainha. Células da bainha, as células que ficam em torno, né, do feixe vascular. Todas elas ali na folha, tá bom? Importante dizer isso. Tá beleza? Ó, pronto. Qual é o segundo ponto característico aqui, ó? Maior eficiência em ambientes quentes. Nelson, por quê? Porque mesmo fechando o estômago, mesmo havendo um aumento da concentração de oxigênio, como aquela primeira enzima, aquela PEP carboxilase, consegue, né, adicionar CO2 para poder formar o malato, garante-se que mesmo em concentrações baixas,
né, haja disponibilidade de CO2 para que a planta possa fazer fotossíntese. Então, isso é legal, sacou? Então, mesmo que elas mantenham o estômago fechado, né, por mais tempo, vai haver a captação de CO2 para o ciclo de Calvin acontecer. Fechou? Outra característica importante, fixação inicial do carbono feito pela PEP, PEP carboxilase. Da mesma forma que eu preciso que você guarde aquela rubisco, preciso que você guarde essa PEP carboxilase. E, principalmente, conversão a malato, que é o principal, sacou? Lembrando que a gente chama de planta C4, porque aqui, forma-se um componente ali, né, uma molécula de 4 carboninhos, tá bom? Última característica importante, minimiza a fotorrespiração. Olha aqui, ao entrar CO2 nas células da bainha, as plantas C4 evitam que a rubisco interaja com o oxigênio, minimizando a fotorrespiração. O que eu quero dizer com isso é que o malato direciona o CO2, né, para rubisco. Então, como ele direciona, acaba se havendo uma chance muito maior dessa rubisco catalisar a reação do CO2 com a RubP, formando, né, o primeiro elemento lá, da bendito ciclo de Calvin, tá beleza? O fosfoglicerato. Então, quer dizer, a ideia, na verdade, é essa, fechou? Bem, vamos pegar as questõezinhas, né, que já caíram e que a gente vai trabalhar da mesma maneira. Dá uma olhada aqui, As plantas chamadas de C3 perdem muito rendimento de produção de moléculas orgânicas por fotossíntese, quando a concentração de CO2 é baixa. Olha ele falando da fotorrespiração. As plantas chamadas C4 possuem um metabolismo que contorna essa situação, mantendo a velocidade da fotossíntese mesmo em baixas concentrações. Tudo isso que a gente falou. Considerando a função dos estômatos das folhas no controle da evapotranspiração, a perda de água, né, indique qual dos dois tipos de planta perde menos produtividade em clima seco e quente. Qual dos dois tipos? É aquela velha história, né? Quando a gente já ouviu, é mole, né? Qual dos dois tipos? C4. Perde menos, né? Menos produtividade. Por quê? Porque a taxa de fotorrespiração é menor. Aí como é que eu justifico isso? Vou ter que falar que essa plantinha faz o processo de fixação numa célula e faz, na verdade, o ciclo de Calvin num outro grupo de células, garantindo que haja sempre disponibilidade. Então, há uma separação espacial do processo de fixação. Na C3, a fixação é direta, sacou? Muito boa questão. Muito boa questão. Lembrando que, como ele fala do estômago, é necessário que você fale que nesse ambiente de clima quente e seco, literalmente os estômatos se fecham, o que daria essa condição para a fotorrespiração acontecer, e que na planta C4, por acontecer dois processos em ambientes diferentes, obrigatoriamente você acaba desviando essa fotorrespiração, sacou? Bem, a 4 é essa da UERJ. Dois tipos de planta designadas C3 e C4 respondem de forma diferente à taxa de fotossíntese, dependendo da intensidade luminosa e da temperatura, conforme demonstra o gráfico abaixo. Essa é uma linha, tá? Mas, de qualquer maneira, tá vendo ela falando de C3 e C4? Sempre é importante você ouvir. Imagina, de cara com essa questão, nunca ouvi falar de C3 e C4. Vai dar ruim, pô. Indica a porcentagem de insolação e a temperatura em que as plantas C3 apresentam taxa de fotossíntese máxima. Aí a observação de gráfico, né? Aqui, percentual de insolação. Máximo aqui, 50%. Qual é a temperatura, mais ou menos, aqui? 20 graus, sacou? Pronto, direto. Cite uma organela da célula vegetal responsável pela fotossíntese e em que parte dessa organela ocorre a fixação do carbono. Qual é a organela? Cloroplasto. Em qual parte ocorre a fixação do carbono? A fixação do carbono acontece no estroma. Estroma do cloroplasto. Tá beleza? Bem. Fechamos mais uma aulinha. Encerramos mais esse episódio.